Você quer ler inglês para o seu filho, mas não sabe por onde começar? Fica nesse vídeo que eu vou te mostrar o caminho. Olá, eu sou a Bel e esse é o Conta Outra. Aqui a gente conversa sobre literatura infantil, aqui a gente fala um pouco sobre desenvolvimento infantil e a gente também fala sobre aquisição de um segundo idioma, sobre o ensino de inglês para as crianças. Na verdade, sobre isso a gente fala bem um pouquinho, mas já tem uma playlist aqui no canal, então se você se interessa por esse assunto, pode assistir esses vídeos. E se você está chegando por aqui hoje, já quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que entrar um vídeo novo por aqui, certo? Se você clicou nesse vídeo aqui, imagino que seja a sua intenção ensinar um segundo idioma, mais especificamente o inglês, para o seu filho, certo? Independente do seu filho já fazer inglês em algum cursinho ou ter inglês na escola, para que ele consiga desenvolver um segundo idioma, na verdade, para que todo mundo consiga aprender algum idioma, é muito importante, é assim, imprescindível que a gente tenha muito tempo de exposição a essa língua. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. As crianças começam a falar o seu idioma materno, né, a sua língua materna, lá por 1 ano e pouco, 2 anos, né, começam com algumas poucas palavras, depois começam a usar um número maior de palavras, aí vão construindo frases, e assim vão aprimorando a linguagem durante toda a vida, né? Claro que tem também toda uma questão fisiológica, né, de desenvolvimento para que a gente consiga falar, mas antes que a gente consiga pronunciar palavras, a gente precisa ouvir essas palavras, né? Quanto tempo que a gente passa conversando e falando com os bebês, com as crianças pequenininhas, até que elas comecem a falar? É muito tempo, né? É muito tempo de estímulo, é muito tempo de exposição à língua materna, de exposição ao português, para que então as crianças consigam começar a formar palavras, para que elas consigam fazer com que aquilo que entra nos ouvidos dela também saia pelos seus lábios, pela sua boca. Bom, antes de eu continuar falando sobre isso, deixa só eu explicar da onde que eu tô falando isso, da onde eu estou tirando essas ideias. Eu sou pedagoga e eu fui teacher, né? Fui professora de inglês durante 2 anos, durante os 2 anos mais intensos da minha vida profissional, né? Eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite dando aula de inglês para crianças pequenininhas, assim, de 3 a 8 anos mais ou menos. Então, eu conheci muitas crianças, tive bastante tempo de experiência e nesse tempo todo eu pude ver como realmente funciona o aprendizado da língua com as crianças pequenas e também entender um pouco de quais são as preocupações que os pais têm nessa situação, né? As ansiedades dos pais. E muitas vezes, quando se matriculam as crianças em curso de inglês, a gente espera, os pais esperam que elas logo em um semestre já comecem a produzir, né? A falar, a entender. Mas isso é uma coisa que vai muito devagarinho, porque geralmente as crianças só têm aquele tempo dentro ali da escola, né, dentro do cursinho ou dentro da aula no colégio, onde elas estão expostas à língua. E isso é muito pouco, sabe? Quando a gente tenta pensar no tempo que as crianças têm de exposição à língua materna, né, ao português, até que elas comecem a falar, se a gente for comparar isso com o tempo que elas têm de exposição, de contato com o inglês, a gente vai ver que não dá pra gente esperar assim que elas saiam falando tão rápido. Claro que tem suas diferenças, né? Por isso, mesmo que o seu filho faça um curso de inglês ou tenha inglês na escola ou qualquer outra coisa, quanto mais tempo de exposição e estímulo com esse segundo idioma, com o inglês, você puder oferecer, melhor. Por isso, eu sugiro fortemente que você tenha livros em inglês em casa e leia para ele, porque ali nas histórias, nos livros infantis, você vai estar oferecendo para ele um grande vocabulário, muitas situações e muitas palavras que ele talvez não vá conhecer ali nas aulas, onde, né, tem aquela estrutura da apostila, que enfim, é assim que funciona, né? E entre as várias opções que você tem, porque claro, não precisa ser só com livros, né? Vocês podem ouvir músicas, podem, sei lá, ver filmes, coisas assim. Mas eu acho que as histórias, elas são muito ricas porque elas agregam muito, sabe? As histórias, elas trazem todo um contexto, todo um vocabulário que enriquece muito. Mas enfim, já falei bastante, agora eu quero mostrar pra vocês por onde começar, que foi o que eu prometi que eu ia fazer, né? Porque não é assim só pegar qualquer livro e ler em inglês para as crianças. Principalmente
Principalmente se você já costuma ler para o seu filho em português, se você pegar qualquer livro e for tentar ler para ele, se for um livro talvez muito difícil, muito desafiador para que ele compreenda, vai ser um pouco trágico, assim. Eu já vivi, já vi cenas das crianças ficarem quase desesperadas por não conseguirem compreender o que está sendo falado. Principalmente quando as crianças já estão um pouco maiores, assim, que elas já têm uma consciência, assim, de que isso é português e eu entendo português, isso é inglês, eu não entendo inglês. Algumas delas podem ficar assim bem angustiadas se elas estão ali numa situação em que a gente espera que elas entendam uma coisa que elas não entendem e aí elas se bloqueiam e aí não dá muito certo. Antes de eu mostrar os livros, tem duas coisas muito importantes que você precisa saber. Quando você for ler para a criança, é importante que ela compreenda a história. Ela não precisa pegar cada vírgula, sabe? Cada detalhe, entender totalmente. Não precisamos de tanto preciosismo, principalmente nas primeiras leituras. Mas é muito importante que ela entenda a ideia geral da história. E para isso, muitas vezes, você vai precisar apresentar ou facilitar a compreensão do vocabulário. E isso você pode fazer antes de ler ou ao longo da leitura. Mas muito, muito, muito importante, quando você for apresentar ou explicar esse vocabulário, não traduza. Não traduza. Não mistura português com inglês. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, você mostra para a criança que você pode ajudar ela, que você pode usar ali o Google e mostrar para ela qual é o significado da palavra em português, e aí ela não vai se esforçar para gravar, ela não vai se esforçar para entender aquilo, para entender o contexto, porque ela vai se condicionando, ela vai se acostumando à ideia de que é só pesquisar e aí eu entendo na minha língua, porque é claro que é muito mais fácil para ela raciocinar na língua materna, porque ela já está acostumada a fazer isso. Tá muito complicado? Bom, agora eu vou mostrar então os livros e aí isso vai ficar um pouco mais ilustrado. Quando eu vou ler para crianças que eu ainda não conheço ou que eu ainda não sei quanto de inglês elas já sabem ou se elas realmente não sabem quase nada, eu uso livros muito, muito, muito simples. Livros assim com vocabulário muito simples e livros em que a ilustração fala muito. Tipo esse aqui. Eu vou mostrar os livros em inglês, mas eu vou ir falando em português, tá? Not a stick. Não é um graveto. Ei, cuidado com esse graveto! Isso não é um graveto. Ei, onde você tá indo com esse graveto? Que graveto? O que você tá apontando com esse graveto? Não é um graveto. Entendeu a ideia do livro? O que eu tô querendo dizer? Essa é a única frase que ele tem. Ele passa o livro inteiro falando de graveto, é basicamente o único vocabulário, e as outras coisas são todas visuais. As crianças, qualquer criança vai conseguir entender essa história, mesmo que ela nunca tenha ouvido inglês antes. Por quê? Porque é um livro que as ilustrações estão falando. E por que é muito legal começar com livros assim, para crianças que não têm contato nenhum? Porque assim, elas não vão ficar com aquele bloqueio de o quê? Eu não tô entendendo nada. Não, elas vão ver que elas conseguem entender, por mais que seja uma coisa super simples, isso já vai abrindo caminho, sabe? Vai criando ali uma simpatia da criança com a outra língua. Outro que eu gosto bastante é esse aqui, A Bit Lost, um pouco perdida. Ele já tem um vocabulário um pouquinho maior, mas também é um livro que a ilustração fala muito, né? Já tem diálogos um pouquinho maiores, né? Você tá bem? Né? O esquilo pergunta pra corujinha que caiu. Aí ela disse que eu tô perdida. Onde tá a minha mãe? Aí o esquilo pergunta, não se preocupe, amiguinho. Eu te ajudo a encontrar sua mãe. Como é que ela é? Aí ele diz que a minha mãe é bem grande. Aí o esquilo diz que, já sei onde ela tá. Vem cá, me segue. Ela tá aqui tá sua mãe. Aí ele diz que não. Essa não é a minha mãe. A minha mãe tem orelhas pontudas. Aí ele vai levando, assim, né? Já tem um vocabulário muito maior, mas é um vocabulário que tá muito bem ilustrado. E aí, quando você tá lendo, você vai fazendo a mesma coisa que a corujinha, né? Tem orelhas pontudas, grande. Você vai fazendo ali as vozes, fazendo os gestos para ajudar as crianças a compreenderem a história.
Esse aqui é outra opção. Esse livro já apareceu aqui pelo canal e lá no Instagram, em vários lugares, então não vou mostrar muito ele, mas é outra ideia, assim, um livro com frases curtas, muito ilustrado, um livro de fácil compreensão. Depois a gente vai para livros que têm histórias já um pouco mais longas, que têm diálogos maiores, e aí eu gosto de começar sempre pelos que são mais engraçados, pelos que são assim mais absurdos, porque é muito mais fácil de eles nos ajudarem a conquistar o público. E aí eu tenho duas dicas aqui, esse aqui, Stuck, que é um livro bem absurdo. Na verdade, tem uma coisa que eu não gosto muito desse livro, que é a letra, porque a grafia dele é uma letra emendada e eu acho uma letra difícil de ler. É uma letra meio feia. Tem algumas que não dá realmente pra ler muito bem. Mas deixa eu contar como que funciona essa história, né? Como que é a história. O menino tá soltando pipa e a pipa dele fica presa na árvore. Aí, pra soltar a pipa, ele joga um tênis. Mas aí o tênis também fica preso na árvore. Aí ele joga o outro tênis, também fica preso. E aí ele começa a jogar um monte de coisa. Aí ele joga uma escada, aí ele joga o gato, vai jogando um monte de coisa aleatória, até um navio, assim. Então é um livro que tem muito vocabulário, né? Um livro que tem muitas palavras. E é um livro engraçado, porque ele começa a jogar muitas coisas absurdas, depois o final é bem engraçado também, não vou contar. Mas ele vai conquistar as crianças, né? Porque as crianças gostam de dar risada e coisas absurdas assim conquistam todo mundo. Então essa é uma boa dica. Outro que eu gosto bastante é esse aqui, Angelica Sprocket's Pockets. O legal desses dois livros que eu tô mostrando pra vocês é que, como eles são muito ilustrados, muitas das palavras do vocabulário que tem tá nas ilustrações, porque é muito possível que várias dessas palavras não sejam assim conhecidas, mas elas estão na ilustração, então é fácil da gente explicar. Tipo, aqui tem um bolso que é para hankies, que são lencinhos de nariz. E aí o que que tem? Tem vários lencinhos, né? A ilustração tá mostrando esses lencinhos. Então já tá tudo aqui, fica bem de fácil compreensão. E aí tem esses outros que são histórias também não muito longas, mas que não são mais histórias assim com tanto vocabulário, mas elas têm uma linguagem simples, não é uma linguagem muito rebuscada, assim, então é de fácil compreensão, uma linguagem mais do dia a dia, até daria pra dizer. Esse aqui do Harry é uma coleção. Esse livro aqui eu não vou mostrar muito porque ele já apareceu em vídeo aqui, neste vídeo que está aqui, então vocês podem ver a história por dentro assistindo esse vídeo, tá? Mas esse aqui do Harry do cachorro é uma coleção, tem vários livros dele. Esse é Harry the Dirt Dog, o cachorro sujo. Nenhuma rosa para o Harry. Tem Harry e a vizinha e Harry na praia e acho que tem mais alguns. Esse aqui é a história de um cachorro, né, que era o dia do banho, mas ele não gosta de banho, então ele dá uma fugida de casa. Só que aí nessa fugida ele acaba passando por vários lugares bem sujinhos, assim, tipo, ele cava e ele passa no meio de uma obra e ele passa perto da fumaça do trem, né? E aí o Harry, que era assim, acaba ficando assim e ninguém mais reconhece ele. Ele chega em casa e os donos não reconhecem porque ele está muito sujo. Mas aí depois eles dão um banho nele e fica tudo bem. É uma história bem fofinha, não é tão engraçada assim, mas é uma história legal que tem uma continuidade. Vocês estão percebendo que tem assim um crescimento gradativo assim, né, na ordem dos livros. A gente começa com uns bem simples, bem básicos e aí a gente vai aumentando a complexidade deles. Aí mais pro meio tem esses dessa mini coleção, que nem é mini necessariamente, tem eles grandes também, mas eu tenho eles pequenininhos, que já mostrei em várias vezes aqui no Instagram também, né, do Eric Carle, que são também histórias curtas, assim, bem ilustradas, mas elas trazem um pouco mais de informação de mundo, sabe, do que essas aqui. Tipo, essa aqui fala das fases da lua, essa aqui fala do plantio, das estações do ano, né? Essa aqui é The Tiny Seed e aqui Papa Please Get Them On For Me. Essa aqui, inclusive, eu acho que o custo-benefício dela é muito bom, porque ela vem nesse box que tem 4 histórias. Eu sempre mostro essa porque essa é a minha favorita, mas as outras também são super aproveitáveis, tá? E custam uns R$80 esse box com 4 histórias. Então, para ser livros em inglês,
atualmente, né? Eu acho que compensa super, eu acho que vale super a pena. Além de trazer outros conteúdos, outros conhecimentos, né, como as fases da lua, como as fases do ano, plantio e tal, essas histórias elas permitem que as crianças participem mais da leitura, que as crianças leiam junto, sabe? Que elas repitam aquilo que a gente tá lendo, que elas consigam falar também durante a leitura. Aqui tem uma parte onde a lua vai ficando menor, 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 né? Smaller, smaller, smaller. E aí as crianças, a gente pode convidá-las para falar isso em coro, né? The moon was getting smaller, 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 and smaller, and smaller, and smaller, and disappeared. E aí já são outros recursos, né? Que aí além de estarem ouvindo, as crianças também já vão produzir, já vão falar. E agora, por fim, para mostrar para vocês os livros que eu só gosto de introduzir, assim, depois de passar por todos esses, por todo esse crescimento, são esses aqui. Eu tenho aqui o Gruffalo e Room on the Broom, mas tem muitos outros livros desses autores, né? Da Julia Donaldson e do Axel Scheffler. Eles têm livros muito legais, todos conquistam super as crianças. Mas esses livros aqui, apesar de serem super legais, de conquistarem super as crianças, eles têm uma linguagem muito mais rebuscada, sabe? Eles são livros rimados, são histórias rimadas, histórias super divertidas, mas o texto eu acho até difícil, assim, da gente ler, sabe? Quando eu li ele para as crianças, eu precisei realmente ensaiar muito mais vezes, porque toda a construção da escrita para as rimas, ela usa umas palavras que tem uma estrutura, assim, que dá uma enroladinha maior na língua. Deixa eu dar um exemplo aqui. The witch had a cat. And a hat that was black. And a long gingerbread... Tá vendo? Ó, tô toda enrolada. And a long ginger hair in a braid down her back. How the cat purred. And how the witch grinned. As they sat on their broomstick and flew through the wind. Entenderam o que eu quis dizer, né? É uma linguagem muito bonita, mas que exige, assim, um pouco mais. Ela tem muitas mais palavras para dizer algumas coisas. Então, pro início, esse é um dos livros que assusta um pouco, assim, para as crianças que não estão acostumadas. E falando em dificuldade linguística, esse aqui é um livro que eu nunca quis ler ainda para crianças. Na verdade, eu não li nenhum ainda do Dr. Seuss para crianças, até porque agora eu não tenho mais feito leituras em inglês para as crianças. Pela mesma questão desses últimos que eu mostrei, né? São histórias rimadas, muito bem escritas, mas que dão uma travadinha ali na língua, não é tão fácil de ler. E aí também não é tão fácil de entender. As histórias com rimas, elas podem ser bem interessantes para ler pros bem pequenininhos, sabe? Pros bebês que se ligam mais nessa sonoridade, principalmente se você conseguir ler ele bem direitinho, assim, né? Se for para ler meio atrapalhado, é melhor deixar para outra pessoa, talvez. Mas para as crianças que já estão muito ligadas a tentar compreender o que a história está dizendo, esse aqui eu não considero uma boa opção. E é isso! Compartilhei com vocês o caminho que eu sigo para conquistar as crianças ao mundo literário em inglês. Até hoje deu muito certo. Testem aí e me contem se deu certo com vocês também. Todos os links para todos esses livros que eu mostrei aqui no vídeo estão aqui embaixo na caixinha, né? Aqui no textinho que fica embaixo do vídeo, vocês podem olhar, podem pesquisar, podem comprar usando esses links aqui, certo? Muito, muito, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se você quer ouvir um pouco mais, conversar um pouco mais sobre leitura em inglês para as crianças, eu indico essa playlist que está aqui, que vai aparecer, que tem muito conteúdo já aqui no canal. Se você quiser conversar um pouco mais comigo, me segue lá no Instagram, é @bel.contaoutra. E por hoje é isso, nos vemos no próximo vídeo. Boas leituras e boas histórias. Tchau!